Olá, estamos de volta aqui para falar sobre os números reais, né, com relação às operações de adição e multiplicação. Bem, nós temos aqui como axiomas perfeitos da matemática para adição e multiplicação esse seguinte, o axioma do fechamento. O que seria isso? Olha bem, se o A e o B pertencem a conjuntos reais, ou seja, são dois números do conjunto de números reais, existe um e somente um número real, denotado por A mais B. Isso aqui é chamado de soma, ou como também se chama, adição. E existe um e somente um número real, denotado por A vezes B. Ou seja, A, o símbolo de vezes, B. Ou A, outro símbolo que pode entrar vezes, que é o ponto, B, chamado produto. Então, é o seguinte, se eu tenho dois números naturais, 2 mais 3, né? Isso aqui é o quê? É a chamada soma. Perfeito? E 2 vezes 3 é o chamado produto, popularmente conhecido por multiplicação, ou então 2,3 vezes 3. Perfeito. Outro axioma seria o da comutatividade. O que é isso? Se A e B são dois números pertencentes ao conjunto reais, então A mais B é igual a B mais A. E A vezes B é igual a B vezes A. Ou seja, isso aqui refere-se à propriedade da adição e isto aqui é a propriedade da multiplicação. O que seria isso? Por exemplo, se eu tenho dois números, vamos supor 5 mais 4 é igual a 9. Não é isso? Ou seja, o 5 seria o A e o 4 seria o B. Mas isso aqui é a mesma coisa que B mais A, ou seja, o B não vale 4, o A não vale 5, é a mesma coisa que 4 mais 5. Eu inverti. Se aqui o 5 estava na frente, passou para depois. E o 4 estava para depois, passou para antes, ou seja, na frente. 4 mais 5 é igual a 9. Da mesma forma, se eu multiplicar A vezes B, o A eu não disse que é 4, 5, então vai ser 5 vezes 4. 5 vezes 4 é igual a quê? A B vezes A, ou seja, B vale 4, 4 vezes 5. Bem, e um próximo axioma nós teremos aqui, da associatividade. Se os números A, B e C pertencem ao conjunto dos números reais, então A mais, abre parênteses, B mais C, fecha parênteses, é igual a abre parênteses, A mais B, fecha parênteses, mais C. E A vezes A parênteses, B vezes C, fecha parênteses, é igual a abre parênteses, A vezes B, fecha parênteses, vezes C. Isso aqui refere-se à adição e isso aqui é multiplicação. Vamos aqui tentar provar isso, né? Vamos supor que o A seja 1, o B seja 2 e o C seja 3. Então, olha aí, ó. 1 mais 2 mais 3, não é isso? O A vale 1, o B 2 e o C 3. Isso é igual a quanto? Fazem o primeiro que está dentro do parênteses. 1 mais 2 mais 3, 5. 1 mais 5, isso vale 6. Certo? Então, o próximo aqui, ele diz que é igual a A mais B mais C. Então, vamos fazer dentro do parênteses. 1, A vale 1, B vale 2 e o C vale 3. Vamos fazer o primeiro que está dentro do parênteses. Então, 1 mais 2 vale 3. Vai ficar 3 mais 3, que esse 3 que está aqui por fora. Isso aqui vale 6. Que é exatamente, ó, 6 é igual a 6. E aqui a outra propriedade, A vezes B, C. BC entre parênteses é igual a abre parênteses A vezes B, fecha parênteses vezes C. Se o A vale 1, o B vale 2 e o C vale 3. Vamos fazer esses cálculos aqui. Fazer o primeiro que está dentro de parênteses. 1 vezes 3 vezes 2 dá 6. 1 vezes 6 é 6. E agora vamos fazer aqui o segundo lado. A vezes B, primeiro lugar dentro de parênteses. 1 vezes 2, que o A vale 1, o B vale 2, vezes C, que vale 3. 1 vezes 2, fazendo o primeiro que está dentro de parênteses, vale 2. 2 vezes 3, porque esse 3 ficou aqui do lado de fora. Né? 2 vezes 3 é igual a 6. Se a gente observar, 6 é igual a 6. Perfeitamente. Outro axioma, distributividade. Se os números A, B e C, A, B, C, pertencem aos reais, então A vezes B mais A, que multiplica A parênteses B mais C, fecha parênteses, é igual a A vezes B mais A vezes C. Isso aqui seria o seguinte, eu multiplico A pelo B, depois eu multiplico A pelo C, mantendo aqui essa soma que está no meio. Né? Ou seja,
Se eu tenho, por exemplo, o A vale 1, o B vale 2, o C vale 3, vai ser o seguinte, ó, 1 vezes, então abre parênteses P2 mais 3. Isso vale quanto? É igual a 1, fazendo o primeiro que está dentro de parênteses, vezes 2 mais 3, 5. 1 vezes 5, que dá igual a 5. Perfeito? E agora, fazendo esse lado aqui, é igual a AB mais AC. Vamos colocar AB. AB vale quanto? AB seria 1 vezes 2, porque o A vale 1, o B vale 2. Mais AC. O A vale 1, o C vale 3. Quanto é que daria isso, pessoal? 1 vezes 2 dá 2, mais 1 vezes 3 dá 3. 2 mais 3 igual a 5. Então, olha aqui, ó, 5 igual a 5. Foi provado. Outro axioma, a existência de elementos neutros. O que seria isso? É um elemento que não vale nada. Se você trabalhar com ele, permanece a mesma operação, ela daria um resultado igual. Vamos aqui dizer, olha, existem os elementos neutros 0 e 1 pertencentes aos reais. Tais que A mais 0 é igual a A. Observe que aqui é a adição, mais. E A vezes 1 é igual a A. Vezes, aqui é a multiplicação. Vamos aqui provar. Então ele quer dizer o seguinte, que o zero é o elemento neutro da soma, ou seja, o zero é o elemento neutro da adição. Ou seja, se eu tiver o número 21, somar com o zero, é a mesma coisa que ter o 21, porque 21 mais 0 dá 21. É a mesma coisa que ser 0 mais 21, que também dá 21. Isso para adição ou soma. Já para multiplicação, se eu multiplicar, por exemplo, 21 vezes 0 vai dar 0. Então o zero não é o elemento neutro da multiplicação. Ele é o elemento neutro da multiplicação, é o 1, porque 21 vezes 1 dá igual ao próprio 21. Na operação ficou o próprio número. E, evidentemente, que o número 1 não é o elemento neutro da adição, porque se eu pegar aqui, por exemplo, o número 21 mais 1 dá 22. O elemento neutro da adição é o 0, o elemento neutro da multiplicação é o 1. Coloquem isso na cabeça. Existência de simétrica. Simétrica é uma coisa que é o contrário de outra. Então, ó, todo A pertencente ao real, conjunto de números reais, tem um simétrico, denotado por menos A. Ou seja, tá o quê? Se eu pegar o A e somar com o seu simétrico, dá 0. Vamos aqui um exemplo. Se eu tiver o número 11, não é? O simétrico de 11 é menos 11. Eu troco o sinal. Perfeito? Aí se eu somar 11 mais menos 11, olha. Isso aqui é a mesma coisa que ser 11 menos 11. Isso aqui daria 0. Né? Da mesma forma, é o seguinte. Se eu tiver um número negativo, menos 7. Qual é o simétrico menos 7? É só trocar o sinal. É o 7, olha. Porque normalmente ele trata de simétrico de um número positivo, mas não. Pode haver um simétrico de um número negativo. E o último axioma, existência de inversos. O que seria isso? Todo A pertencente a grupos reais, quando A for de parênteses 0, tem um inverso, denotado por 1 menos A. 1 menos A é o inverso. Tal que A que multiplica 1 sobre A é igual a 1. O que seria isso? Olha? O A tem que ser diferente de 0. Por quê? Porque eu não posso dividir por 0. Por exemplo, se o meu número for um 0, o inverso dele é 1 sobre 0. Mas 1 sobre 0 não é conceituado aqui no nosso estudo matemático. Perfeito? Então, por exemplo, se eu tiver um número 8, qual é o inverso de 8? 1 sobre 8. E os matemáticos afirmam, pelo axioma, que se eu multiplicar A vezes o inverso de A vezes 1 sobre A é igual a 1. Vamos ver, ó, 8 vezes 1 sobre 8. Ora, aqui nós sabemos que isso é uma multiplicação. Mas aqui embaixo eu tenho esse 8. Esse 8 é dividido em 1. Então, como é que daria? 8 vezes 1 dá 8 em cima e embaixo dá 8. Não é? Se a gente observar, 8 por 8 é igual a 1. Ou seja, todo número multiplicado por seu inverso resulta no número 1. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês, que vocês se inscrevessem no nosso canal, gostassem da nossa videoaula e nos colocassem como favorito. Até a próxima!